Pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Dias Mais Sustentáveis. Hoje estamos com esse device novo devido ao aumento aí do corona e outras coisas mais. Então, estamos hoje, nesse episódio específico, usando a nossa proteção da nossa boca e nosso nariz lindo, certo? Aqui você pode escutar tanto no YouTube Dias Mais Sustentáveis, quanto também em todos os streamings ligados à questão de músicas, e aí você pode buscar outros episódios também. Nosso apoio aqui do professor André Gurgel para palestras em todo o Brasil, presencial ou virtual. Ele é um pesquisador aos padrões da Renascença e pesquisa nas áreas de comércio exterior, compliance, heráldica, tradução, teatro e muitas outras temáticas. @profandré.gurgel e André Gurgel no LinkedIn, que nos patrocina nesse episódio específico. SP Informática, lógica de informática, loja de informática com tudo para o seu notebook. Assistência técnica para notebooks e celulares fica aqui na Avenida Paulista, 1941, loja 29, Bela Vista. Contatos lá com o Pablo no @_, aquele tracinho de baixo, Informática 2022, @SP Informática 2022. E na nossa mesa querida hoje, Bruno Frota, entrevistador, consultor na área de responsabilidade socioambiental e ESG. Deu seu oi para a gente aqui, Bruno. Olá a todos, é um prazer participar da mesa, hoje com a Aline. Então vamos no nosso bate-papo bem inteligente sobre sustentabilidade e ESG. Maravilha! Também com a gente, Márcio Mendes, entrevistador, consultor em ESG, sustentabilidade, meu parceiro em horas também muito difíceis nas consultorias, Márcio. Muito bom, e hoje mascarado, como a gente deveria estar. E estou muito feliz aqui de estar recebendo a Aline, dividindo essa mesa com vocês. Eu acho que hoje a gente vai ter um momento impressionante, porque governança talvez seja um dos principais pilares que nós temos que tratar agora quando o assunto é desenvolvimento sustentável. E a gente está bastante ansioso para te ouvir, Aline. Maravilha, muito bom, pessoal, aí no YouTube a gente está de máscara porque nesse capítulo estava um patamar muito alto. Se você está assistindo depois, é exatamente por isso. O pessoal no áudio não vai fazer muito sentido, mas estamos de máscara. Talvez a minha voz esteja mais aveludada, porque tem um pano na minha frente, mas tudo bom. Mas vamos começar aqui. Aline Yukari Tozak, já falei que é o nome da minha prima do meio, Yukari. Yukari, um grande abraço para você. A Aline Yukari Tozak é a coordenadora de governança da sustentabilidade na grande empresa Klabin. Aline, bem-vinda. Obrigada, satisfação estar aqui. Maravilha. Já quer começar contando para a gente o que é essa governança da sustentabilidade, qual que é a sua função dentro da Klabin? E para quem não conhece a Klabin também, acho que é bom você apresentar quem é a Klabin. Vamos, claro. A Klabin é uma empresa centenária brasileira, fundada há mais de 120 anos, que tem uma base florestal imensa, que proporciona à companhia fazer produtos de papel e com esse papel tanto comercializar quanto transformá-lo em embalagens de papel. E no final a companhia ainda também fecha esse ciclo sendo a maior recicladora de papéis, embalagens de papéis do Brasil.
Basicamente, esse é o nosso modelo de negócio. Tem a celulose também, né, que é super importante, que está ali no comecinho do ciclo também, mas esses são os negócios principais da companhia. E aí, quando a gente fala de sustentabilidade, para a companhia é algo muito autêntico no sentido de histórico, né? A companhia centenária foi fundada por uma família que tinha lá na sua origem já grandes preocupações, porque acho que hoje um dos sintomas de sustentabilidade e ESG é muito esse greenwashing do ESG está no nosso DNA, né? Exatamente. Não sei quantas pessoas vocês já ouviram passando por aqui que tenham falado isso. Então, quando eu falo de natural, é nessa origem histórica de uma família preocupada que participou de movimentos muito importantes, sociais, culturais, ambientais do Brasil mesmo, né? Então, culturalmente, desde assim, uma participação na Semana de Arte Moderna de 22, coisas que a gente não imagina, né? Que legal. E ambientalmente, a gente tem conselheiros ainda ativos que participaram com muito protagonismo da Eco 92, por exemplo, de terem trazido grandes intelectuais à época que ajudaram a companhia também, antes mesmo, na década de 50, trazendo especialistas da ONU para ajudar a Klabin no seu manejo florestal sustentável. Então, quando eu falo de histórico, origem é mais nesse sentido, e hoje a gente tem também conselheiros muito vocais nesse sentido, né? Então, não vou falar que está no DNA para não usar o bordão. Tem muita gente fala, né? Muitas empresas falam que estão no DNA. Exato. Mas existe um histórico consistente nesse sentido. E aí a área de sustentabilidade na Klabin, ela vem muito a reboque dessa preocupação, né? Então, hoje, a área de sustentabilidade na Klabin tem mais de 110 pessoas, eu acho, é bastante gente. E nós somos divididos desde 2019 nas áreas de responsabilidade ambiental, responsabilidade social e relações com as comunidades, biodiversidade. E aí, quando a gente fala, né, de ESG, o que ficaria faltando seria a governança, basicamente, sendo didática, né? E isso aqui é tudo didático mesmo, por favor, estamos adorando. E essa é a área da qual eu faço parte, que é a de governança da sustentabilidade, que trata não apenas dos indicadores principais relacionados à governança de toda uma agenda de sustentabilidade, como também em manter em pé e ainda ambiciosa a nossa agenda, a nossa estratégia de sustentabilidade até 2030. Então, o que a gente brinca é que nós somos os generalistas da sustentabilidade, que é a nossa área, porque a gente fica junto com cada uma das áreas responsáveis pelos nossos 23 temas relevantes e entendendo a que par e passo eles estão seguindo, né, a agenda e mantendo o nosso compromisso, a nossa ambição e lá no fim a nossa proposta de valor vigente e o valor sendo compartilhado com todos os stakeholders que a gente menciona. Então, essa é a função da nossa área principal. E também a gente tem o braço ESG, que eu acho que a gente também deve conversar aqui, né, que é a tradução da relevância dessa agenda de sustentabilidade financeiramente para um mercado que vem se preocupando cada vez mais com a crise climática e com outras questões relacionadas ao que eles também financiam, né? Muito legal. Bom, Aline, assim, ouvindo você falar, eu gostei bastante da explicação que você deu com relação à governança, né? Toda empresa, quando se presta a colocar algum tipo de objetivo, ela estabelece metas, isso precisa ter métricas, ter medidas, criar indicadores, foi assim sempre com os resultados financeiros. É assim também com a questão da sustentabilidade, agora com essa nova visão, apesar que ESG não é novo, né, mas agora que virou em moda, né, vamos falar assim, então você precisa realmente ter esses indicadores, medir, apresentar esses resultados, principalmente para esse mercado financeiro, mas você me trouxe uma visão um pouco maior do que isso, né? Você preservar uma visão de futuro. Isso também está dentro do seu guarda-chuva. Como é que vocês trabalham com essa visão de futuro? Como é que isso deve envolver muito trabalhar com pessoas, com cultura. Não são só 110 pessoas de sustentabilidade, né? Envolve acho que uma empresa inteira, né? Isso. Toda uma cadeia. Exato. Eu acho que isso que você fala é muito importante, porque à medida que a gente vê um escrutínio de um mercado financeiro
não só interessado, mas genuinamente preocupado em entender que empresa eles estão financiando, no sentido de impacto, de meta, de compromisso, de ambição. Quando a gente pensa em visão da companhia, ela tem que estar estritamente ligada à visão de crescimento e expansão da companhia também, né? Então, esse é muito do nosso trabalho, né? É fazer essa tradução, a incorporação de que tipo de resultados e valores a gente quer gerar e compartilhar, tendo em vista um plano de crescimento, que no caso da Klabin também vai até 2030. Então, a tradução, para a gente não ficou tão difícil, né? Porque houve uma convergência de agendas, né? A agenda do desenvolvimento sustentável, porque o que a gente fez foi, num primeiro momento, lá em 2016, estudar a aderência dos ODS, que eram novos até então, né? Para a nossa estratégia, e vinculá-los junto com a nossa singularidade, com o nosso jeito de fazer, falando em cultura, né? Com esse plano estratégico de crescimento. Então, quando a gente olha para frente e integra uma estratégia financeira de crescimento e uma estratégia de sustentabilidade, eu acho que é esse tipo de segurança de longo prazo que a gente consegue proporcionar para os investidores, mas também para outros agentes do mercado financeiro que sejam interessados em analisar a companhia enquanto investida, né? Legal. Completando aqui, justamente, nós estamos nessa linha de algum bom tempo, né? Desde os ODMs, né? Que era o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, que virou agora os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que faz convergência com o teu plano diretor da governança até 2030. Então, nessa linha, Aline, quais são os ODS que a Klabin conversa? Olha, esse foi um trabalho muito extenso que a gente fez, isso já era 2019, em que a gente elencou, viu os 17 ODSs, viu as metas, viu as NDCs, né, brasileiras, e a gente quis entender qual que era o tamanho da nossa contribuição para cada uma dessas metas. São 169 metas, né, gente? É bastante coisa. Sim. E aí a gente pensou e conversou com mais de 1.700 pessoas, com áreas internas, para entender que ODSs a gente poderia priorizar. E acabou que a gente achou até melhor não fazer o nosso ODS é o 3, o 5, o 7, sabe? O que a gente fez, eu acho que com responsabilidade, isso é uma característica também bastante da companhia, falando em cultura, né? De tudo ter que ser tecnicamente viável e moderada para altamente ambicioso, né? Então, esse é um balanço que a nossa área também está sempre tentando fazer. Então, o que a gente fez foi priorizar 14 dos 17 ODSs, e a gente fala que eles são priorizados porque a gente tem relação direta e indireta com eles. Porque daí também a gente não ignora também a função sistêmica que os ODSs têm, né? Porque eu acho que a facilidade de você colocar conhecimentos em caixinhas é que a gente consegue ser didático e consegue mirar para um futuro de uma forma menos complexa. Ao mesmo tempo que, se você ignora que, por exemplo, mudanças do clima está estritamente ligado ao bem-estar de comunidades, a gente perde oportunidades nesse caminho também, e eventualmente riscos, né? Então, o que a gente se posiciona hoje é nesse sentido de 14 de 17 ODS priorizados, que são aqueles que têm vínculo direto com os nossos negócios. É bastante coisa, né? Que desafio grande. É um desafio trabalhar com desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, ESG, já é uma aventura daquela mais poderosa. Toda vez que eu penso do ESG, eu lembro daquela bola, do pessoal mais antigo, né? Que assistiu aquele filme do Indiana Jones, que tem aquela bola gigante que corre atrás dele. É tipo a gente, né? Com o planeta, as coisas ruins estão chegando, e você sai correndo e ainda não perde o chapéu, né? Isso que é o impressionante, o chapéu dele sempre volta. Quem não assistiu Indiana Jones, vá lá atrás, é um clássico do cinema. Aline, fala pra gente do CODES, né? Que vocês têm lá toda uma plataforma. A Aline é nossa parceira em vários cursos também. Sigam a gente lá na rede social, @profnaca, que sempre eu estou divulgando alguns projetos e cursos também. E a Aline sempre é nossa convidada lá no nosso curso lá na SPM.
E fala mais do CODES, né? Que vocês criaram toda uma plataforma para gerenciar, trabalhar todos esses indicadores, né? A gente vê uma dificuldade do mercado de poder materializar, de poder sistematizar e fica uma baguncinha em tudo que é lugar, indicador. Conta mais como é que foi a construção desse CODES, como é que foi esse processo todo. Foi uma jornada e ainda está sendo, né? Como eu falei, acho que o primeiro ponto foi a gente entender qual é a nossa parte no quinhão do desafio global, né? Que eu acho que já é bastante coisa. E aí, consultando todas essas pessoas que eu falei agora, né? A gente elencou quem são os nossos stakeholders e eu acho que aqui tem uma primeira discussão que foi muito válida, que a gente sempre tende a perceber stakeholders como grupo de pessoas, mas às vezes a gente ignora grupos que também são afetados e que provêm para a gente sistemas dos quais a gente depende. Então, por exemplo, biodiversidade foi um stakeholder que a gente considerou, mesmo não tendo seres humanos, né, compondo esse grupo. Então, a partir disso, eu acho que a gente teve um ano muito intenso de discussões nesse sentido que eu falei. O que é tecnicamente viável? Onde a gente consegue colocar mais ambição, né? Onde que a companhia tem uma contribuição que só ela poderia fazer, né? Onde está a singularidade e sustentabilidade da companhia também. A gente fez um trabalho também extenso com um time de riscos para entender, do ponto de vista dessa agenda que a gente estava propondo já no meio do ano, quais eram os riscos inerentes, quais são os riscos evitáveis, quais são os riscos que a gente transforma em oportunidade, né? Então, foi uma grande discussão. E aí, hoje, acho que 3 anos depois da gente ter lançado essa agenda, a gente está muito no desafio do médio prazo, que eu acho que é muito interessante também, né? Falando em CODES, Objetivos Klabin para o Desenvolvimento Sustentável, que é só um trocadilho ali, né? Isso, CODES é o K de Klabin e O de ODS, daí vira CODES. Exato. Eu adorei essa sacada marqueteira, muito bom. Ficou muito lindo, aliás, o site também está muito lindo, para quem quiser conhecer, entrem lá no site da Klabin. Legal. E a ideia, falando em site, né, agora, né, tendo esse desafio claramente traçado, a nossa ideia desde o princípio era ser muito transparente em relação ao progresso dessa agenda, né? Não escondendo caso algo dê errado, porque as coisas dão errado, né, gente? Assim, se tem uma coisa que a gente sabe nessa vida é que alguma coisa vai sair do nosso controle, que alguma coisa a gente vai tropeçar nas coisas. Então, foi ser muito transparente em relação a isso. Então, falando em site, a gente tem um dashboard em que a gente informa o progresso periódico dessas metas. Então, fomos bem aqui, mas ano que vem a gente tem uma expansão prevista, vamos aumentar em consumo de água, por exemplo, mas o nosso plano é esse. A gente prevê voltar a esse patamar em tantos meses. Então, eu acho que para além da ambição que você coloca sobre a agenda, existe também um compromisso em você informar e fazer com que stakeholders tenham conhecimento e continuem compartilhando, né, esse compromisso com a gente nessa agenda, nos trazendo ainda. Isso é prioritário, isso não é porque o tempo vai passando, as tecnologias vão aumentando, as metodologias vão ficando mais específicas e a gente consegue contribuir mais. E quem sabe rever também, né, o compromisso, a ambição. Então, esse é um pouco do pé em que estamos. E eu acho que em paralelo também, falando mais de ESG, né, eu acho que nos últimos anos a gente vai tendo uma comprovação de que se você tem um compromisso claro com o que realmente é importante para você, o que realmente é prioritário, tanto em indicadores quanto na sua meta, na sua agenda mesmo, tanto melhor é o seu trabalho para clarificar, para que um mercado entenda que o seu retorno de longo prazo financeiro traz também esse retorno de sustentabilidade e a gente tem uma situação favorável, assim, né? Então, eu acho que eu não posso deixar de destacar aqui também a importância do trabalho conjunto entre áreas, né? De colaboração. E pensando em ODS, quando a gente fala em colaboração, eu sou de humanas, né, gente? Eu nunca imaginei que eu ia ter que fazer um curso sobre mercado financeiro
E eu fiquei... fiz uma imersão e hoje acho que um dos maiores parceiros da nossa área são as áreas financeiras, exatamente. Um abraço aqui para os meus colegas de tesouraria, relações com investidores, análise de projetos, contabilidade, porque falando em agenda de futuro e metas, em 2020 a Klabin emitiu um instrumento financeiro chamado Sustainability Linked Bond, em que a gente faz essa oferta, né, de títulos e a taxa de juros que a gente paga de volta, né, para os investidores, ela varia conforme o nosso cumprimento ou não de uma meta de sustentabilidade. No nosso caso, foram 3 metas CODES. Então, acho que é muito legal, porque não só a gente traz o valor compartilhado com a sociedade, com essa agenda, mas o valor financeiro para a companhia, né? Então, a gente tem 3 metas vinculadas para 2030, né, que é da agenda, e também desse instrumento, foram 500 milhões de dólares. E em 2025, se a gente bater as 3 metas, muito bem, continuamos pagando aí esse retorno de 3,2% ao ano. Se a gente não bater as metas, essa taxa vai subir e a gente vai ser penalizado, ou seja, tem que valer a pena, porque vale a pena, né, você ter esse compromisso, então, financeiro agora também, junto com sustentabilidade. Então, quando a gente fala de valor, hoje, em sustentabilidade, é muito legal, porque mudou a nossa posição, né? Antes, a gente era visto como uma área específica que de abraçar a árvore, de cuidar dos macaquinhos, de cuidar das criancinhas. E dos hoje direitos humanos. Dos direitos né? humanos, que não deixa de ser tudo isso. Exato. Mas hoje existe esse valor financeiro vinculado, né? E muito claro, né? Então, eu acho que... E premiado, assim. Então, eu acho que é muito legal ver para que rumo a gente, enquanto sociedade, digo, né? Atores do mercado real, atores do mercado financeiro e a sociedade civil consegue concatenar interesses e crescimento, né? Perfeito. Gente, ouvindo você falar, tem tanta coisa que vem na cabeça que a gente quer perguntar agora. Você falou algumas palavras que são, na minha opinião, são chave, né? A gente tem que ter ambição para criar um impacto mais positivo. Sem isso a gente não cresce, não faz nada. E nós precisamos crescer. Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo agora. A gente só precisa encontrar um equilíbrio e ter um compromisso diferente do que a gente tinha no passado. Aí você falou que errar é uma coisa que pode acontecer. O duro é a gente persistir no erro ou querer esconder esse erro, né? Quando você tem realmente um compromisso, uma transparência, e você se propõe a pelo menos mitigar, né, aquele impacto negativo que infelizmente a gente tem, eu como pessoa, a gente como empresários, é difícil você só criar impactos positivos, né? Às vezes acontecem os negativos, mas a gente tem que conhecer esses impactos e tentar pelo menos mitigá-los e de repente transformá-los em uma oportunidade para criar impactos positivos. Eu acho que isso vocês fazem muito bem, né? Não há como separar sustentabilidade numa caixinha, num departamento, nos objetivos, os ODS coloridinhos ali. Você falou que tudo sistêmico, né? A parte financeira é importante. Se não der dinheiro, não é sustentável, tá? Eu acho que isso é uma visão muito bacana que vocês colocam. A gente é um pouquinho fã do CODES, que a gente já deu uma investigada boa aí também para saber como é que funciona, como é que não funciona. Eu queria entender, no seu dia a dia da governança, como é que você fala com as outras áreas, como é que você traz essa questão também do financeiro, e tira talvez um pouco desse estigma que ainda existe em algumas outras áreas. Fala assim, esse pessoal de sustentabilidade aí só está a fim de abraçar árvore. Não, aqui nós fazemos outra coisa. Entendeu? E olha que lá tem árvore. Dá para abraçar uma floresta, né? E não vai ter gente suficiente, né? Não vai ter gente. Olha que tem floresta, hein? E assim, eu até diria, se você não abraçou uma árvore ainda, abrace. É bom, entendeu? Dá uma energia tão boa. É gostoso, mas isso não é sustentabilidade, tá, gente? Falando para convertidos, né? Eu acho que o desafio é esse mesmo, né? Da gente sempre buscar onde existe ponto de convergência, onde existe diálogo e onde a gente também não está vendo que existam possibilidades, né? Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito lá na Klabin,
que é um projeto interno, mas que apoia muito uma meta da Companhia de Conservação da Biodiversidade. Então, a gente tem uma meta de manter ou aumentar a qualidade das florestas, e o nosso indicador é a presença ou não de espécies de aves que denotam qualidade da floresta. Então, essa é uma meta, uma das nossas 5 metas de biodiversidade, e a ação não se restringe à área de biodiversidade, como a gente falou, né? Estou falando e não é nem da governança, tá? Isso é a gente acompanhando ali. O que a gente viu foi uma área de TI muito interessada em apoiar essa meta, por exemplo. E o que eles desenvolveram foi um sistema de inteligência artificial e de implantação de equipamentos que não são tão caros e nem tem tanto impacto assim, que reconhece o canto desses pássaros específicos e, por meio de inteligência artificial, comprovam a presença, a existência dessas aves dentro da floresta. E aí, com Caramba. isso, porque hoje o monitoramento de biodiversidade ele é feito com pessoas, né? Com contratados que vão e eventualmente tiram fotos e tal. E esse projeto, que chama Canto, ele ajudou, por exemplo, essa meta e veio de uma iniciativa de inovação de TI, que é uma coisa que você pensa, nossa, não, muito distante, eu não sei como que eu posso apoiar essa agenda. E você vê uma área super proativa que fez esse projeto que nem foi tão custoso e que traz esse retorno incrível de escala. E foi assim, foi voluntário. Eles ficaram sabendo do projeto e falaram, pô, vamos colaborar com isso? Eles conversaram com a área de biodiversidade e disseram, como a gente ajuda vocês? É isso. Que e aí da eles hora. criaram a 4 mãos esse projeto. Então, esse é só um exemplo, e eu poderia trazer vários aqui, né? De como que o engajamento entre áreas, o engajamento entre líderes da própria companhia é fundamental para a gente expandir os nossos limites, as nossas caixinhas. E falando em compromisso também, né, é muito difícil, eu gosto de falar isso, mas na Klabin existe uma cultura, um respeito muito natural em relação à agenda de sustentabilidade. Então, eu acho que, para mim, um dos grandes fatores de sucesso hoje, de incorporação desse nosso compromisso, é o fato de que todos os líderes da Klabin, de coordenadores a executivos, contratam todas as suas metas individuais vinculadas a algum CODES, que eu acho também super interessante, porque nesses 3 primeiros anos, o que a gente vê é que as metas mais contratadas são aquelas que mostram a eficiência da gente enquanto negócio, né? Então, tem muita meta por gestores, né, contratadas, vinculadas à cultura, a engajamento de profissionais, a segurança, que é é a meta mais contratada, a inovação, a atendimento de clientes e produtos e circularidade. E a gente tem, numa média escala, todos os outros temas prioritários. Eu acho isso muito interessante, porque denota um conhecimento dos gestores em relação aos nossos desafios e uma preocupação crescente em entender, da mesma forma que a gente quis entender o nosso quinhão de participação sobre a agenda, né, nacional, eles também entendendo enquanto coordenadores muito específicos, mas também de contribuição para essas metas, né? Então, é algo bastante natural e bastante respeitado. E eu acho isso muito, muito legal, assim, na companhia mesmo. Acho bem interessante. É justamente isso. Eu vou nessa linha de que se não tiver retorno, se não tiver dinheiro, se não tiver finanças envolvido, não é sustentabilidade. Precisa de um ROI, do DRE, do balanço contábil, do balanço, né, fiscal, principalmente. E a governança navega muito nesse sentido, até para poder dar a devida transparência, né? Um dos pilares da governança, né? Você falou, desculpa, só vou te interromper um pouquinho, Bruno. Você falou em ROI, e ROI, na verdade, não é retorno sobre investimento. O ROI, numa visão moderna do desenvolvimento sustentável, é retorno sobre o impacto. Impacto, perfeito. Entendeu? Esse é o ROI que a gente deve batizar e chamar e divulgar no mercado. Perfeito. É justamente minimizando esse tipo de impacto. E quando a gente fala de dinheiro, eu vou pegar uma ponte aqui do Bento. Eu tenho o Bento de 6 anos e ele fala o seguinte. Pai, quando ele quer alguma coisa, ele fala assim, pai, dinheiro dá em árvore? Eu falo, Bento, não, o dinheiro não dá em árvore. Ele quer pedir alguma coisa, seja a figurinha da Copa. Ou que ele é assim, pai, mas o dinheiro é feito do quê? De papel. E o papel vem de onde?
Tá bom, Bento, pode pedir o que você quiser. Então você falou bastante dessas iniciativas, inclusive da área de TI, né, que vislumbrou ali a parte do reflorestamento e está em torno da biodiversidade. Mas falando de pessoas, aproveitando que você também é da área de humanas, qual é a iniciativa que de fato vislumbrou em você assim, poxa, essa iniciativa de responsabilidade social, vale a pena eu estar aqui dedicando, trabalhando, é uma coisa que de fato me transforma, me agrega, me acrescenta, né? Eu pertenço a essa situação. Qual a situação que você consegue compartilhar com a gente sobre responsabilidade socioambiental lá na Klabin? Na Klabin, era isso que eu ia perguntar. Na Klabin. Assim, da vida, você tá Na verdade, dando vamos uma aproveitar então e responder duas. Uma que você tenha dentro do teu core, na Klabin, e uma que você vivenciou e virou a chave assim, poxa, eu tenho que ir para a linha de sustentabilidade. Boa. Com a pegada social. Isso. Entendi. Olha, bastante coisa. Então, primeiro você levantou a bola para eu cortar aqui, né? Porque eu poderia falar de muitos projetos, assim, Sim. da companhia nesse sentido, que geram impacto e que tem alta contribuição, né? Eu acho que um primeiro, eu vou falar só de um, né? Já que são duas perguntas, mas de iniciativa que eu falei, puxa, isso é legal, porque isso integra os valores que a gente quer propor. Eu acho que é um programa de desenvolvimento de pequenos e médios produtores, que não necessariamente são só produtores florestais, que a companhia tem ali, né, junto com seus fornecedores, um programa de fazer um planejamento da área, da propriedade deles, de forma que essa propriedade seja o mais eficiente possível e respeite os limites dela mesma, né? Então, é um planejamento que uma organização vai lá, faz e mapeia junto com esse produtor. Primeiro, formaliza toda a sua documentação necessária, o CARI, etc., e fala, olha, aqui é importante você conservar essa nascente, por exemplo, aumenta a área de mata ciliar, aqui a área de conservação, aqui você pode plantar e eventualmente misturar alguma outra cultura, e com isso eles têm essa intenção de alcançar maior produtividade desse fornecedor florestal. Isso é a área comercial, praticamente, né? Mas a companhia faz o mesmo para um produtor, para um pequeno produtor, agricultor familiar, que não tem nem dimensão territorial mesmo para ser fornecedor da Klabin, mas acreditando que é importante um trabalho dele de eficiência no uso do solo desse pequeno produtor e de conservação também. E também lá no final, eu acho isso muito legal, que é o de gerar um orgulho desse agricultor familiar e dos seus filhos, para que eles permaneçam no campo também, né, para evitar êxodo. A companhia faz esse mesmo planejamento com esses produtores familiares e cria junto com esses produtores cadeias de abastecimento para as quais eles serão fornecedores. Então, eles não são produtores de madeira, eles são produtores de alimento orgânico. E com isso eles contribuem para esse rol, né, de fornecimento de orgânicos para o município, que ele participa para as empresas e restaurantes locais, restaurantes industriais mesmo, eles fornecem para a Klabin também, mas também para vários outros. Então, eu acho que esse para mim é o projeto mais simbólico, no sentido de você ataca uma questão, mas você resolve muitas outras, né? Não resolve, mas você contribui com muitas outras. Então, acho que esse é o tipo de visão sistêmica quando a gente fala em sustentabilidade, que é legal e que a gente sabe que lá no fim, a ação de conservação, a restauração total de hectares restaurados junto a esses agricultores familiares contribuem também para a produtividade da Klabin, contribuem também para que a gente tenha aquela porção enorme, né, de floresta saudável. Da mesma forma, os pássaros que denotam a presença de riqueza de biodiversidade. Da mesma forma, outros serviços ecossistêmicos que também podem estar mais garantidos e fortalecidos por conta dessa visão integrada entre conservação e proteção de recursos naturais, mas também dessa cultura, né, de agricultura, né, mas dessa cultura, dessa presença e desse orgulho de uma produção rural, né? Eu acho que isso para mim é um exemplo enorme
e muito legal. Agora, pessoalmente falando... É, esse que eu tava curioso do pessoalmente, né? É uma hora que desperta, né? Eu acho que pessoalmente, eu acho que uma coisa que pega muito para mim tá ligada a esse programa também, que eu não me esqueço, assim, eu fui um dia acompanhar uma palestra do Sebrae para esses agricultores familiares. Eu estava ali por outra razão, mas assim, falaram, você não quer ir? Eu falei, vou nessa reunião e tal. E eu me lembro que o tema da palestra para esses agricultores estavam aventando a possibilidade de fazer uma cooperativa ou não, porque eles já tinham, né, suas produções ali concatenadas de erva mate, porque é no sul, né, no Paraná, de erva mate, de uma outra fruta, enfim. Eles estavam pensando. E o tema da palestra era o orgulho que eles tinham que sentir por alimentarem o Brasil. Porque o brasileiro é alimentado pelo agricultor familiar. E eu me lembro, isso nunca tinha acontecido comigo antes, que eu fui pro banheiro chorar. De emoção. Oh, meu Deus, coisa linda. Porque o meu avô foi agricultor familiar e o meu pai trabalhou com ele quando, né, assim, era adolescente e tal. Eu sentia neles esse orgulho imenso de, não nessas palavras, né, de alimentar o Brasil, mas de ter essa... propósito, né? Do propósito, exato. E que tiveram que migrar para a zona urbana depois, na década de 60, mas o coração deles ficou ali. E eu me lembro que quando ele falou, vocês têm que sentir orgulho, eu falei, eu sinto orgulho e eu nem tô lá. E eu lembro que esse foi o dia que eu pensei, é isso, é uma questão para além do que a gente é contratado para fazer, é onde a gente encontra a nossa identidade e entende o valor, a contribuição daquela atividade. E como que a gente preserva, conserva, escala aquilo, né? Aquele, para mim, foi um dia muito... Foi uma virada, assim, para mim, realmente Que bom, importante. bacana, parabéns. Muito bom, eu também fiquei emocionado, que eu também me senti representado por você agora, pros meus avós, o meu pai também. Pegou Então, no seu coração? Pegou no meu coração, meu olho encheu de lágrima aqui também. Você que tá vendo no YouTube, olha aqui, ó, encheu de lágrima também. Tô aqui com o Bruno Frota, Márcio Mendes, a Aline Yukari Tozaki, coordenadora de governança da sustentabilidade aqui na Klabin, para vocês, com o apoio do nosso professor André Gurgel, @prof. André Gurgel, LinkedIn André Gurgel para palestras, SP Informática, lógica de informática, loja de informática, com tudo para o seu notebook aqui na Avenida Paulista, 1941, loja 29, Instagram, @SP_Informática 2022. Aline, eu queria te perguntar mais sobre a governança da sustentabilidade. A gente tem andado em muitas empresas por aí e está vendo que existe sim a necessidade desse generalista, como você mesmo colocou, né? Porque as organizações começam a fazer as várias atividades e às vezes falta essa orquestração, né? Para poder não só captar os dados por relatório de sustentabilidade, mas mesmo para poder cercar todo mundo dentro da sua missão, dentro das estratégias. Como foi criado essa área específica e como que no dia a dia você, né, como uma poliglota organizacional, né, que é um artigo que eu até escrevi sobre o poliglota organizacional do ESG da sustentabilidade, que precisa caminhar aí nas várias áreas, né? O que você deixaria de dica para quem já é convertido, como vocês falaram? E também, como que foi a dificuldade de ter essa área? Como é que é esse passo a passo? Essa é uma pergunta muito legal, porque quando a gente fala em sustentabilidade, tem bastante gente que fala assim, né? Eu sou sustentabilidade e meio ambiente, eu sou sustentabilidade e compliance, eu sou sustentabilidade e direitos humanos. E fornecedores, né? Isso primeiro. E é muito legal, é disso que a gente precisa, né? Mas esse ponto de ser o generalista e que é calha de ser o ESG também, mas não necessariamente, eu acho que tem alguns aspectos que são muito interessantes. O primeiro, na Klabin, como surgiu? Há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, havia essa questão de a gente precisa de uma integração de indicadores para relato, mas para uma avaliação, para um questionário.
E se tem alguém que sabe responder por cima ali algumas coisas, ótimo, né? Vai lá. Então, foi mais ou menos assim que a gente começou, mas sem deixar de vislumbrar essa necessidade de ter uma agenda compartilhada, de ter responsabilidade compartilhada. Então, acho que você existir enquanto respondedor de coisas não é suficiente, né? É importante você saber onde que está faltando, o que está faltando, qual é o nosso caminho para chegar lá, porque a gente também sabe que a gente erra e que as coisas nunca vão de primeira, né? A gente vai, tropeça, volta, tem que dar 2 passos para trás, aí tenta dar 5, toma Até uma porque essa paulada, área está em construção, né? O Exatamente. desenvolvimento sustentável, o ESG, está em construção. Exatamente. E quanto mais a gente pensa em relação ao desenvolvimento sustentável do ponto de vista do setor privado, mais a gente vai vendo a convergência de assuntos relacionados à sustentabilidade. Tem um conceito de desenvolvimento sustentável que eu li recentemente, que eu gosto muito, que é para além daquele conceito de 84, que hoje é o mais rico e completo, fala também que ele é desenvolvimento sustentável é um forte pronunciamento ético em relação ao que deve ser feito. E aí a gente abarca milhares de outras coisas, né? Então, acho que ser o generalista nesse sentido é muito legal, porque a gente não vai ser aquele aprofundador e ser responsável pelos indicadores, assim, né? A gente controla, monitora, avalia, mas a gente não é responsável pelo resultado final. É um estado acho que é um status muito legal, assim, que a gente tem hoje na companhia, né, de ser esse gerenciador, e precisa de um sistema para isso, né, não dá para fazer ali na mão, na cabeça. Enfim, mas tem um outro ponto que eu acho muito legal, que se as pessoas do meu time estiverem ouvindo, acho que é o que mais as empolga, é o fato de você estar sempre aberto para oportunidades e entender o que você pode trazer. Então, vou dar aqui alguns exemplos. A área de diversidade hoje da companhia, ela está estabelecida, tem uma governança, né, e tal. Mas uns anos atrás a gente trabalhou muito junto para falar, olha, isso é importante do ponto de vista de sustentabilidade, isso tem que ser considerado, isso também faz parte dessa agenda. E a gente conseguiu contribuir para essa criação. E assim sucessivamente para vários outros temas que há pouco tempo atrás estavam ali, né, soltos, e a gente ajuda a fazer esse movimento é feio, né? Parece que eu estou fechando, mas não é. Essa amarração, né? Você alinhavar. Isso, a gente alinhava. Obrigada. Isso, alinhavar é uma palavra bonita que usava antigamente, para quem não conhece, é você costurar, arrumar, né? Também exatamente. A gente alinhava a dor e tanto no sentido de fortalecer alguns assuntos, no caso da Klabin, a agenda ambiental é muito forte, a Klabin tem uma liderança nesse sentido, então a gente não precisa alinhavar tanta coisa ali, né, é mais no sentido de apoio, mas em outras perspectivas também acho que é algo que a gente, enquanto generalista, vem criando e que vem sendo muito positivo também. Muito legal. Você falou uma coisa bem interessante, eu acho que realmente isso está no cerne do conceito do que é sustentabilidade quando a gente fala de ética, né? E ética, já levando também um pouco para o conceito anterior, né? Não é uma ética só simplesmente de como você está agindo hoje, né? Mas é como também prevendo quais são seus passos, pensando numa próxima geração. A gente tem que ter um comportamento muito ético com a próxima geração, quem virá depois de nós, né? Isso num negócio talvez como o de vocês, que é um negócio de floresta, que trabalha com recursos sociais, né? Você já criou raiz pensando nisso, porque uma árvore você não planta hoje e colhe na semana que vem, né? Tem um prazo, né? Uhum. Essa visão de médio, de longo prazo, você pode me dizer se isso realmente molda praticamente todas as decisões empresariais de vocês? Isso realmente é o norte que vocês têm? Certamente. Certamente, porque todas as decisões de expansão da companhia, elas são baseadas na base florestal que a gente tem. Que, como você falou, a companhia usa 2 espécies para fazer a produção de celulose e papel,
que é o eucalipto, que leva 7 anos, tem um ciclo de crescimento de 7 anos, e o eucalipto e o pinus, que leva 14. Então, tudo tem que estar baseado desde a própria operação florestal, em relação a plantio e colheita, baseado nesse planejamento de 7, 14 anos, quanto às expansões que você vai fazer a reboque disso, e a própria expansão florestal também, né? Mas esse ponto que você diz da nossa responsabilidade em relação ao futuro, eu acho que traz para a gente também um desafio que é muito atual hoje, né? Que é o limite da compensação, né? Quando a gente fala de mercados possíveis ou de ações mandatórias, né? A gente fala em uso do recurso num limite e um adicional de compensação, ou ao invés de você ter essa lógica de uso limite e compensação, uma estratégia que vincule um crescimento que prioriza a regeneração em paralelo, né? Que prioriza a conservação em paralelo. Então, eu acho que são formas de olhar, mas certamente o planejamento da companhia perpassa essa condição, né? Que ainda bem a gente acaba naturalmente tendo, né? De olhar no médio e longo prazo. E pensando também em impacto, né? Então, a companhia, o nosso negócio não é aquele negócio que se estabelece num território e sai. Para a gente, o interessante é permanecer, o interessante é ter a melhor relação possível com aquele sistema natural e com aquelas comunidades, para que a gente permaneça, né? Então, acho que isso também traz um caráter natural de muito relacionamento e diálogo e de busca de um interesse comum. Eu acho que é uma outra condição que também que o próprio negócio traz para a gente enquanto oportunidade, né? Muito bom. Nessa linha da ética que o Márcio comentou, e dentro também da governança, né, olhando um pouco para os stakeholders, você comentou que faz esse planejamento a médio e longo prazo, até pelo ciclo de vida do produto, né? Como é que vocês enxergam também os stakeholders? Então, eu faço para o meu negócio, mas eu também oriento, eu tenho um acolho também meu fornecedor. Que tipo de stakeholder você também promove esse tipo de orientação? Porque muitas das vezes ele precisa disso até para poder servir Claro, a prestação junto a vocês, né? claro. Você diz nesse olhar ético, né? Isso. Acho que é muito legal isso que você traz, porque falando primariamente de negócio ali, do dia a dia mesmo, Sim. eu acho que fornecedores são stakeholders, um dos prioritários para a companhia nesse sentido, né? De que a gente até tem a proposta de valor para muitos temas que têm a ver com fornecedores florestais e industriais. Mas é onde que a Klabin cresce e traz a cadeia junto, né? E aí isso inclui, né, desde monitoramento, auditoria, e critérios socioambientais, né, na contratação, no monitoramento das suas práticas, mas também, como eu falei, o caso dos fornecedores florestais, né? Como que a gente compartilha o que a gente chama de engenhosidade socioambiental também com eles, para que todo mundo se beneficie, né? Como eu falei, qual é o bem comum? Então, acho que do ponto de vista de fornecedores, isso é muito prioritário mesmo para a companhia. Nossa meta, inclusive, é de ter todos os fornecedores críticos, industriais e florestais participantes do nosso programa de desenvolvimento da cadeia mesmo, né? De valor. Então, acho que fornecedores nesse sentido são prioritários. Comunidades, como eu falei, né? Para a gente, nosso interesse é permanecer nesses territórios e, portanto, a gente não pode atuar sozinho, né? Então, a gente está aqui falando de códigos, né? A nossa meta para desenvolvimento local é exatamente ter todos os territórios que sejam prioritários para a gente, que inclui todos os florestais e mais alguns industriais, participantes do nosso programa de gestão pública participativa, porque a gente não pode fazer nada sozinho e a ideia é a gente criar não, isso a gente já criou, mas é de manter agendas comuns que priorizem a partir de indicadores levantados de forma conjunta, né? Ou seja, todo mundo prioriza qual é o indicador importante para aquele território. O que a gente faz em termos de desenvolvimento, de
planejamento do orçamento público para esse benefício comum e criação de políticas públicas que sejam compartilhadas, que defendam o interesse de todos, disponibilidade do orçamento, planejamento do orçamento, né, junto a esses gestores públicos. A gente também compartilha a capacidade, engenhosidade socioambiental com gestores públicos, mas também com a comunidade. Então, acho que do ponto de vista de comunidade, a gente fala em desenvolvimento territorial sob essa perspectiva de gestão pública participativa. Acho que esses são os pilares, assim, né? Mas como eu falei, a gente também tem estratégias de compartilhamento e criação de valor com biodiversidade, com colaboradores, né? Com certeza. Toda à frente de 5 temas super relevantes de cultura, engajamento de profissionais, saúde, segurança, diversidade. Então, também, enfim, gente... É muita coisa. É bastante coisa. Entrem lá no site da Klabin, que tem tudo isso detalhadinho lá nos códigos que a gente já estudou várias vezes, inclusive. E vamos para a nossa pergunta de fechamento aqui, que é para quem está ouvindo, assistindo a gente no YouTube. Quais dicas você deixa para a gente ter dias mais sustentáveis? Olha, você sabe que eu sempre fico pensando nisso. E eu vim pensando nisso aqui e não tenho uma resposta, assim. Então, pensando no conceito que eu trouxe de desenvolvimento sustentável, eu acho que para além de você pensar se você troca a sua escova de dente por uma de bambu, que também tem lá o seu impacto, eu acho que aonde você é um estar atento, como diria a nossa Gal Costa, né? Estar atento e forte para ver onde existe desequilíbrio e qual é o seu papel real em relação a esse desequilíbrio, que pode ser uma injustiça, que pode ser um uso excessivo de algum material ou consumo excessivo, né? Eu acho que é uma agenda enorme, mas eu acho que é entender o seu papel em relação ao desequilíbrio que todo mundo causa, que você causa, que a gente causa, em qualquer sistema, mas em relações interpessoais também, né? Eu acho que o pronunciamento forte, ético e moral em relação ao que deve ser feito, inclui, sobretudo, relações pessoais, porque essas também transformam os outros sistemas, né? Nossa, e com isso a gente termina essa frase tão poderosa, né, de ter dias mais sustentáveis com a Aline Yukari Tozaki, coordenadora, e deu uma aula de governança da sustentabilidade. Nem diga isso. Eu queria ficar mais umas 12 horas, não ia me cansar de ouvir ela falar. Exatamente. Da empresa Klabin. Bruno, fale seus agradecimentos finais aqui. Poxa, realmente, foi uma aula de governança. É um prazer pertencer à mesa, foi muito esclarecedor. O quão é importante esse olhar da governança corporativa, né? O braço da sustentabilidade. E teve um momento da mesa do podcast que realmente foi emocionante. Eu acho que cada um aqui se olhou para dentro de si e viu por que estamos nesse propósito. Seja no familiar, com o avô, com o filho, no nosso propósito, enfim. É muito prazeroso ter esses momentos enriquecedores, tanto de conhecimento como de propósito pessoal. Parabéns. E o Márcio agora. Só quero agradecer, Aline, foi fantástico. Aprendi muito e gostei muito quando você falou que não pode ter desequilíbrio na força, que a força esteja com você. Muito obrigado. Aí sim, muito bom. Aline? Gente, foi um prazer, obrigada. Como eu falei, acho que a gente não constrói nada com pontos fracas e quando você fala, né, de novo, a gente aqui, uma grande parceria, pra gente é um prazer estar aqui, não só falar bem da companhia, como eu falei, mas acho que de refletirmos juntos em relação ao que cada um tem de papel dentro do seu mundinho ali, tentando minimamente visualizar desafios maiores, porque eles são nossos, né? Então, obrigada pela oportunidade, pela conversa, foi realmente muito bom. Espero que bom, Aline, seja bom para outras pessoas. Vai, também. Com certeza. Vamos nas redes sociais, agradecendo os nossos patrocinadores, o professor André Gurgel, @profandré.gurgel,
a SP Informática, @SP_Informática 2022. Queríamos agradecer a nossa convidada, Aline Yukari Tozaki, coordenadora de governança da sustentabilidade na Klabin. Eu sou o Marcos Nakagawa, Prof. Naka. Sigam lá nas redes sociais, @Prof. Naka. Quem está ouvindo nos streamings de áudio de podcasts, vejam lá no YouTube Dias Mais Sustentáveis as nossas carinhas mascaradas hoje, exatamente pelo aumento dessa doença que já vai passar novamente. Todos e todas se cuidando muito bem, e até o nosso próximo episódio do podcast Dias Mais Sustentáveis. Valeu, pessoal. E um abraço para a mãe do Naka, nosso ouvinte número 1. É isso, mãe. Um beijo para todos e todas também. Até a próxima, pessoal.